Vamos para as últimas informações relacionadas ao nosso Mengão do mercado da bola, né? Tem informação atualizada sobre a negociação entre Flamengo e Bragantino com relação a Léo Ortiz. Mais um capítulo ganha essa novela que se arrasta desde o início de dezembro. O Flamengo pretende contratar o zagueiro para contar com seu futebol em 2024. Só que o Bragantino bateu o pé e disse que não vende o atleta por no mínimo por menos de 10 milhões de euros. Então vamos acompanhar a informação que saiu hoje. Flamengo e Bragantino estabelecem prazo para definir negociação por Léo Ortiz. Até o momento, o Flamengo anunciou apenas um reforço para 2024. Trata-se do meia Nicolas de la Cruz, ex-River Plate da Argentina. Apesar disso, o rubro-negro segue no mercado e estabeleceu um prazo junto ao Red Bull Bragantino para definir a negociação por Léo Ortiz. Segundo informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a definição se Léo Ortiz fica ou sai do Bragantino acontecerá até sexta-feira. Dessa forma, a tendência é que o clube paulista e o Flamengo cheguem a um desfecho na negociação pelo zagueiro. Ou seja, parece que vai ter um fim. Se o Flamengo vai ter êxito ou não nessa negociação, já temos prazo e data definidos. Dia 19, sexta-feira, né? Hoje é quarta, na sexta-feira teremos uma resposta final entre as duas equipes. Se o Bragantino for vender, no dia 19 eles dirão. E também se não for mais vender, eles irão informar ao Flamengo. Então a data foi definida para que o Bragantino tome uma atitude e resolva de vez essa novela que já faz um bom tempo que se arrasta aí no mercado do futebol. Léo Ortiz se reapresentou ao Red Bull Bragantino no dia 8 de janeiro, quando o elenco do time paulista iniciou a sua pré-temporada. Contudo, o zagueiro começou os trabalhos treinando à parte, ou seja, longe do grupo. O jogador só foi reintegrado ao plantel na última terça-feira. Antes de mais nada, vale lembrar que o Bragantino ainda não decidiu se vai relacionar ou não Léo Ortiz para a estreia da equipe no Campeonato Paulista. O primeiro jogo do time de Bragança vai acontecer sábado contra o Alga Santa às 17h15 horário de Brasília. Dessa forma, o futuro de Léo Ortiz vai ser definido antes da estreia do Red Bull Bragantino no Paulistão. Caso o zagueiro permaneça na equipe, deve ser relacionado. Contudo, se for negociado com o Flamengo, não vai para a partida contra o Alga Santa. Segundo a apuração do Coluna do Fla, o Bragantino propôs bônus por metas que o jogador atingir no Flamengo. Além disso, o clube paulista subiu o valor pedido para liberar o atleta. Com isso, os representantes rubro-negros discordam das exigências da equipe de Bragança Paulista. Por fim, o Flamengo contava com a interferência de Léo Ortiz nas negociações. Contudo, o zagueiro que inicialmente se mostrava interessado na transferência não se meteu nas tratativas e está deixando o Bragantino conduzir as conversas. Isso demonstra que parece que Léo Ortiz já está conformado e não irá sair do Red Bull Bragantino. Quando o jogador não participa ativamente das negociações, não dá a sua opinião em diversas reuniões que já aconteceram, isso mostra que o atleta parece que quer ficar no Red Bull Bragantino, né? Então, até o dia 19, nós iremos saber de fato se o time paulista vai aceitar a proposta do Flamengo ou recusar. É até melhor porque o Flamengo parte para um outro nome em busca dessa contratação para o setor defensivo, setor esse bastante criticado em 2023. E mais um jogador que está de saída do Flamengo, Thiago Maia, foi divulgado os valores que o clube carioca irá receber pela transferência, né? O Internacional está adquirindo o atleta junto ao Flamengo, né? E foi divulgado hoje os valores que o Internacional deve pagar. Thiago Maia de saída. Veja valor da proposta enviada pelo Internacional ao Flamengo. O Flamengo liberou Thiago Maia da pré-temporada rubro-negra neste início de ano, ou seja, sinal que o volante está de saída. Apesar do acerto com o camisa 8 com o Internacional, os clubes ainda buscam um denominador comum antes de selar o acordo.
O time gaúcho ofereceu 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta de 26 anos. Por outro lado, o Flamengo recusou a primeira investida do clube do Porto Alegre. O rubro-negro deseja ganhar pelo menos 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, mesmo valor que pagou ao Lille da França, para contratar o jogador. O jornalista Vene Casagrande divulgou a informação da primeira proposta do Internacional. Dessa forma, o Internacional quer chegar a um meio termo. O time gaúcho prepara uma nova oferta, desta vez no valor de 3,5 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais. A novela não deve se prolongar por muito tempo, já que o Flamengo não conta mais com um volante para a temporada. Afinal, o jogador ficou no Rio de Janeiro enquanto os demais atletas seguiram para Manaus e posteriormente viajam aos Estados Unidos. Com a saída iminente de Thiago Maia, o Flamengo ficará somente com Eric Pulgar, Alain e Igor Jesus como opções para volantes. Além disso, Gerson e De La Cruz também podem jogar mais recuados. No entanto, o Flamengo não busca uma reposição, já que as prioridades são lateral esquerdo, zagueiro e ponta direita. Assim, Thiago Maia deixará o Flamengo após 169 jogos, 5 gols, 2 assistências e 8 títulos. O volante chegou ao clube em 2020, emprestado pelo Lille. Depois de um ano, o rubro-negro efetuou a compra do jogador. Porém, o atleta perdeu espaço na última temporada, com o crescimento de Eric Pulgar e Gerson, fazendo a função mais recuada. Então, o Flamengo que recusou de imediato a primeira proposta de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, e agora o Internacional sinaliza com a proposta de 3 milhões de euros, né? 3,5 milhões de euros, que seria 19 milhões de reais, ou seja, aumentaria mais 3 milhões de reais aí, e o Flamengo com certeza vai aceitar a proposta porque não conta com o atleta para essa temporada, né? Thiago Maia saindo, vai ter mais espaço Alan, como também Igor Jesus, né? O garoto da base do nosso Mengão. O Flamengo tem que dar mais oportunidades aos garotos da base, principalmente porque dessa forma esses jogadores terão mais visibilidade no futebol europeu, já que o Flamengo é uma equipe bastante visada pelos times europeus, né, com relação à compra de jogadores, né? Foi dessa forma com Paquetá, Vinícius Júnior, dentre outros atletas que se destacaram, né, subiram para o time principal, fizeram bons jogos e foram vendidos por uma grana muito interessante. Então, o Igor Jesus deve ser nome presente aí também nessas partidas do Campeonato Carioca. Com a saída de Thiago Maia, ele pode sim ser opção para Tite nesse início de temporada, né? Então essas são as informações relacionadas ao mercado da bola, né? Tá complicado trazer Léo Ortiz, como também Matias Vinha e Luiz Henrique. 3 contratações que o Flamengo daria como certas, só que o impasse com os times detentores dos seus direitos fizeram com que o Flamengo, né, ficasse um pouco mais desanimado e mesmo assim vai tentar. Se não conseguir, tem que partir para o plano B. O Flamengo tem que ter outros nomes de cada posição para tentar ir nesse mercado da bola. Não pode ser inadmissível uma equipe que não Flamengo não ter outras opções, não ter uma carta na manga se caso essas contratações não dessem certo. Vamos torcer que o nosso Mengão contrate alguns atletas. Já saíram vários jogadores e o Flamengo até agora só contratou um, né? Infelizmente é dessa forma. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai conquistar títulos em 2024? Hoje se inicia o primeiro jogo do Flamengo na temporada, né? Flamengo e Audax pelo Campeonato Carioca. O primeiro pontapé será dado e o nosso Mengão tem sim que vencer, tem que vencer bem, tem que respeitar o adversário, só que o nosso Mengão tem um elenco melhor, é mais capacitado para chegar hoje e vencer. O jogo acontece em Manaus, vai ser transmitido, né, pela Rede Globo. Então vamos acompanhar essa partida com exclusividade na torcida que o nosso Mengão consiga fazer um bom jogo e conquistar os 3 primeiros pontos em 2024.